Muito boa noite. Hoje, terça-feira, 28 de novembro de 2017, estamos iniciando mais um Placar Transamérica, trazendo todas as informações a respeito das nossas equipes. O Coritiba, que complicou um pouco a sua vida, vai decidir a sua permanência na Série A apenas no domingo, jogando fora de casa contra a equipe da Chapecoense. O Atlético Paranaense também acabou tropeçando, o sonho do G7 praticamente deixou de existir, ainda há uma possibilidade remota de um G9, se houver o G9, mas enfim, o Atlético também caiu nos seus próprios erros e acabou perdendo a chance de conquistar uma vaga na Libertadores. E o Paraná Clube agora está nesse processo de transição, esperando o ano de 2018, renovação com alguns jogadores que vão embora, jogadores que já estão sendo contactados para atuarem no Paraná em 2018, enfim, toda essa fase de reformulação que vai ter no elenco paranista. Mas tudo isso e muito mais a gente vai abordar hoje no Placar Transamérica, que se acompanha aí no canal 59 UHF e também lá pela internet no www.transamerica.tv.br e também lá no Face. Você entra lá no Face, TV Transamérica, e você, além de acompanhar o Placar Transamérica, você pode participar, enviando sua crítica, sugestão e comentário, que é sempre bem-vindo. Afinal, o Placar Transamérica é feito para você e é feito por você. E no placar de hoje estamos aqui com a nossa equipe de comentaristas, começando pelo mais experiente, o cara que conhece tudo de futebol, a história do futebol que passa por aqui, Nelson Santos, muito boa noite. Boa noite, professor Sila, boa noite, minha gente, boa noite. O Placar Transamérica, estamos aí, mas olha que sufoco para o futebol, hein? Do Paraná, né? Quer dizer, o atleta está garantido, está mantido na primeira... Sou Nelson. Do estado do Paraná. Tá. Então, o atleta está garantido porque já se livrou do rebaixamento. Pode perder e tudo. Curitiba está com a corda no pescoço, está no fim da navalha. Mas eu acredito que vencendo está fora. E outro detalhe, pode até talvez empatar e ficar fora do rebaixamento, porque depende de outros resultados também, onde alguns times já perderam o interesse pela última rodada e poderão facilitar esse lado para o Curitiba. Mas, e o Paraná já está garantido. O Paraná Clube, eu falei ruim para o estado do Paraná. Você não deixa nem eu molhar o bico? E está aí também o nosso outro comentarista na noite de hoje, grande Vanderlei Trindade. É um prazer sempre fazer o programa junto com você, Vanderlei. Prazer é meu, Silas, seu Nelson aí, que seu falou Nelson, do... Seu Nelson, senhor Nelson. Senhor Nelson, então, vai ficar melhor. Boa noite a você que está nos assistindo aí. Bom, o seu Nelson já falou dos 3 times da capital, eu vou falar do Grêmio, que amanhã tem grande decisão aí, a final da Copa, Libertadores da América. O Grêmio venceu por 1-0 e tem pedreira pela frente aí. Então, tudo isso e muito mais a gente vai abordar hoje aqui no Placar Transamérica e vamos começar falando a respeito do Curitiba, que está com a situação bastante complicada. Claro que depende apenas de si, ainda está fora da zona do rebaixamento, ele tem que fazer a sua parte para não ficar dependendo dos demais confrontos que vão ter aí das equipes que estão tentando fugir do rebaixamento. Mas as informações do Curitiba, quem tem é Daniel Valdrigues. Muito boa noite, chega mais, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão tem o jogo decisivo no próximo domingo contra a Chapecoense na Arena Condá. Será a 9ª vez que as equipes se enfrentam em competições oficiais. Ao todo, são 4 vitórias do Coritiba, 1 empate e 3 vitórias da equipe catarinense. O Verdão já marcou 12 gols contra a equipe de Chapecó e sofreu 8 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Coritiba levou a melhor e venceu pelo placar de 2-0. Os jogadores do Verdão, depois da folga na segunda-feira, se reapresentaram hoje no CT da Graciosa e começam a trabalhar visando a semana decisiva, a última rodada do Campeonato Brasileiro, aonde ao Coritiba a vitória garante a equipe dentro da Série A para o ano que vem. Lembrando que o Coritiba, juntamente com o Sport, o Vitória e o Avaí, são as 4 equipes que ainda podem entrar na zona do rebaixamento
rebaixamento ou serem rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba terá retornos importantes para enfrentar a equipe da Chapecoense no próximo final de semana. O jogador Kleber, artilheiro da equipe na temporada, conhecido como Gladiador, está novamente à disposição após cumprir a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, assim como o lateral direito Léo também está disponível. Mas por outro lado, a comissão técnica do Verdão tem 2 desfalques. O zagueiro Werley e o meio-campista Ian Sassi receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir a suspensão automática nessa última partida. Lembrando que o meio-campista Alan Santos sentiu dores na região da coxa, foi substituído na partida contra o São Paulo e terá a semana para ser avaliado pelos profissionais do DM do Verdão. E uma informação a respeito dos sócios inadimplentes: eles têm até o dia 1º de dezembro para quitar os débitos e ficarem aptos a participar das eleições do Coritiba. Os sócios que estão inadimplentes com as suas contribuições, então tem até o dia 1º do próximo mês para quitar os débitos e poder votar e escolher o novo presidente do Coritiba. No dia 4 de dezembro, às 18 horas, será publicada a lista, quando serão excluídos os sócios que estavam na primeira lista e que ficaram em débitos, incluindo os sócios que não entraram nesta primeira lista, mas que quitaram os débitos, além, claro, dos conselheiros que estiveram em débitos com a taxa de contribuição do conselho. Portanto, você, sócio torcedor alviverde, que está em débito, mas quer participar da votação, precisa quitar a sua dívida até o dia 1º do mês de dezembro. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Valeu, Daniel Rodrigues, com as informações do Coritiba. Tá aí, então, o Coritiba tem essa parada dificílima contra a Chapecoense que ainda aspira uma vaga para a Libertadores. Então, quer dizer, não vai ser jogo fácil, porque a Chapecoense ainda tem um objetivo dentro desse campeonato. E o Coritiba, que tinha a sua permanência na Série A nas mãos naquele jogo contra o São Paulo, acabou vacilando, acabou deixando escapar essa grande oportunidade de já se garantir. E agora pega uma parada dificílima, né, Vanderlei? Dificílima, né, Silas? Como você disse, o Coritiba tinha tudo nas mãos aí, até... Quando eu digo tudo nas mãos, eu falo até do pênalti lá, inexistente, que o juiz acabou dando para o Coritiba. O Wilson bateu, fez uma bela cobrança, fez o gol. E o Coritiba tinha tudo para aproveitar essa chance jogando em casa e definir a sua permanência no Brasileirão. Tá? Infelizmente, não jogou nada. O Coritiba não vem jogando nada com o Marcelo Oliveira e faz muito tempo. É claro que vinha de uma invencibilidade aí de 7 jogos, mas não vinha jogando um grande futebol. E domingo, infelizmente, uma derrota dentro de casa que acho que a gente que comenta muito sobre futebol, achava-se que o Coritiba era favorito, principalmente diante do São Paulo. Acabou não acontecendo. Agora, meu amigo, agora a coisa complicou. Por quê? A Chapecoense ainda briga para entrar no G7 e com certeza o Coritiba terá uma parada muito difícil. E os demais confrontos ali, Nelson, o Santos vai jogar contra o Avaí. O Santos também já está no G4, já não aspira também grandes coisas a mais no campeonato, não ser segundo, terceiro lugar, alguma coisa assim. O Vitória recebe o Flamengo, talvez esse jogo seja um pouquinho mais complicado. E o Sport vai receber o Corinthians, sendo que o Corinthians já é campeão também, não aspira mais nada. Então, quer dizer, o Curitiba não pode ficar esperando tropeço de Avaí, tropeço do Sport ou do Vitória. O Curitiba tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele, você pegou muito bem, tem que ganhar o jogo. Agora, eu fui abordado por um telespectador hoje, né? Ele falou: seu Nelson, me diga uma coisa. Ele me chamou de seu Nelson, é o tal negócio, seu Nelson, tudo bem. Vai lá. Seu Nelson, é o seguinte, por que o Kleber nunca está bom para jogar as partidas decisivas? Por que será, Vanderlei? Sinceramente. Está no departamento médico, professor? Não, essa última partida ele estava suspenso. Uhum. Só que é engraçado, assim, porque ele ficou praticamente 15 jogos fora por cumprir aquela suspensão, aí volta, faz 2, 3 partidas e já... Marca a cirurgia. Daí teve a cirurgia. Aí sai da cirurgia, já pega a carta amarela e desfoca o Coritiba numa partida importantíssima. Pois é, sabe, será que é falta de responsabilidade do atleta? Será que ele não pensa no time que tanto precisa dele, que a torcida, né,
quando ele fez a besteira, que pegou os 15 jogos, foi transformado em não sei quantos, né? Pô, será que ele não pensa assim, puxa vida, eu sou importante, eu sou tão querido, eu tenho que ser um profissional nato realmente, eu tenho... Será? Porque você pegou o caso do Kleber, mas eu vou mais longe ainda, Nelson. O Vanderlei há de convir comigo, há de concordar comigo. Que ali você tem um Anderson, que também é um jogador caríssimo, tá certo, também, que pertence ao Internacional. Também é um jogador importantíssimo. Cadê o Anderson? Né? Você tem o Alexandro, que pô, é um cara já experiente, etc. Hildo. Né? Que chegaram como reforços realmente, né, Vanderlei? Chegaram, aí você tem o próprio Hildo, aquele que jogou e retornou agora esse ano aí, que foi pro Grêmio e... O Henrique Almeida. Henrique Almeida. Só que o Hildo e o Henrique Almeida, o que a gente sente é o seguinte, que são esforçados, muito esforçados. O Hildo corre. O Henrique Almeida, só que você observa o seguinte, que o Curitiba, o Henrique Almeida ele joga sozinho, o Hildo praticamente joga sozinho. O Curitiba é um time que não tem aproximação. Quer dizer, falta justamente esse meio de campo, que poderia o Kleber fazer essa distribuição, poderia o Anderson fazer, só que o Curitiba não tem quem faça essa distribuição. O Anderson chegou como sendo este homem, a salvação, pela ausência do Kleber, inclusive, né, Vanderlei? Então, o Curitiba são diversos jogadores ali que eu acho que falta alguma coisa mais, e isso mostra o quê? Que houve um erro de planejamento do Curitiba ao longo desse ano, e o Curitiba vem pagando seus pecados, né, justamente por causa de um erro que vem lá desde o começo do Campeonato Brasileiro. E isso aí está se refletindo nessa situação que o Curitiba está. Tem um elenco grande, um elenco gigantesco, porém o Marcelo Oliveira olha para o banco e fala... e agora o que eu faço? Na verdade o Curitiba vem se arrastando desde 2013, né, Silas? Na verdade, 2011. Se for ampliar, né? Então, infelizmente, já existe aquela situação. O Curitiba vai entrar para não cair. No início da temporada, aí, o Curitiba começou muito bem o campeonato, ele liderou a competição durante, acho que 6 rodadas ou 7 rodadas, assim. Isso. Ficou como líder ali, todo mundo falou, bom, esse ano o Curitiba, até eu mesmo próprio cheguei aqui e falei, acho que esse ano a torcida do Curitiba não irá sofrer como vem sofrendo nos últimos anos. E infelizmente, depois o time só caiu de produção, trocou o treinador, o próprio Marcelo Oliveira, aí, que é um treinador rodado, um treinador com bagagem, não conseguiu dar um padrão de jogo, porque o Curitiba hoje não tem um padrão de jogo, né? Hoje você não sabe quem são os titulares do Curitiba. Você fica dependente, né, o Vanderlei, você fica dependente sempre do Kleber. Quando chegou, inclusive, olha, o Kleber, quando chegou o Anderson, eu realmente achei, bom, o Curitiba vai acertar aquele meio de campo, ali agora, com ele, o Kleber, então, mas rapaz, de repente o time do Curitiba deu uma degringolada que eu queria entender. Eu queria entender o que tem mais um detalhe, né, seu Nelson? Se você analisar dos últimos jogos aí, existe 2 caras que, caso o Curitiba se safe, a gente torce para isso, para que não caia para a segunda divisão. Existem 2 jogadores ou 3 jogadores aí, que é o Jonas, que eu acho que veste com coragem, com vontade a camisa do Curitiba, o próprio Wilson, Carleto e o Wilson. Esses 3 aí praticamente... Agora, o Jonas vai ser devolvido para o Flamengo, não? Não sei, mas o Jonas é jogador. Eu acredito que o Jonas pertence ao Flamengo, só que aí eu não sei como é que foi feito o contrato dele com o Curitiba, né? Ou, por exemplo, o Galdesani, o Curitiba renovou o contrato do Galdesani já lá por volta de abril, maio, e a partir daquele momento, o Galdesani, o futebol dele desapareceu. A partir do momento que o Curitiba alongou o contrato dele, o futebol dele desandou. Mas a nossa expectativa é que justamente que o Curitiba vença a Chapecoense, que o Curitiba escape do rebaixamento, só que o Curitiba vai ter que reavaliar muito dos erros que vem cometendo, e esse ano o Curitiba novamente cometeu todos esses erros, judiou da torcida. No domingo que a gente esteve presente lá no Couto Pereira, você vê o quanto que a torcida do Curitiba está machucada, né, Vanderlei? Está machucada, e tem eleição agora, né? Pelo menos eu vi um candidato hoje, não me recordo o nome dele, eu vi ele no Papo de Craque hoje, e ele disse, caso ele vença, a chapa dele é um trabalho totalmente diferente, um trabalho de reestruturação, para depois sim pensar em título, essas coisas
nesse sentido, não fazer loucura. Então, tem que ser um planejamento, tem que ser um né? planejamento Diferente, né? Acho que são 3 chapas, né? Então, exato. E principalmente pegando os erros do planejamento desse ano. Não para ficar dizendo, eles fizeram errado, não. Para corrigir, sem esse negócio de que fulano errou, Beltrano, não. Negócio nosso, nós estamos entrando. Qual é o objetivo da diretoria que ganha a eleição, que vai entrar? Qual é o objetivo do torcedor? É o clube, gente. É o clube, é isso que eu digo. O clube é o algo mais importante que tem, porque os diretores e os jogadores passam. O clube tem que ficar. Exatamente. E vamos ficar na torcida para que o Curitiba escape. E também quem perdeu uma grande oportunidade esse ano foi o Clube Atlético Paranaense, que poderia estar dentro do G7, poderia estar almejando coisas melhores, mas pelos seus próprios erros também vai acabar, né, ficando numa zona intermediária. Remotamente tem ainda uma chance de ficar dentro do G9, mas pelo futebol que o Atlético vem apresentando, dificilmente vai pegar um G9, vai ter que se contentar com uma Sul-Americana. Mas as informações do Atlético, que vai jogar contra o Palmeiras, se despedir contra o Palmeiras na Arena nesse domingo, quem tem é o Eduardo Deste. Boa noite, chega mais do... Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica desta terça-feira no Atlético Paranaense. Folga geral para o elenco principal do Furacão. A retomada das atividades prevista para amanhã, onde o elenco principal atleticano terá sua reapresentação visando o compromisso próximo, último dentro do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Aliás, o técnico Fabiano Soares, contando aí com algumas baixas na equipe rubro-negra. Lúcio Gonzalez saiu lesionado. Guilherme sequer viajou com a delegação e segue em recuperação no DM rubro-negro. O mesmo valendo para Nicão e David. Se estes atletas participarem normalmente das atividades desta semana, podem ficar à disposição e quem sabe até retornarem a vestir a camisa rubro-negra nesta partida contra o Palmeiras. Mas é claro, serão atividades na quinta, sexta e no sábado pela manhã, onde o time rubro-negro vai buscar fechar com chave de ouro, com resultado positivo, uma vitória, sua participação dentro do Brasileirão contra o Palmeiras domingo às 5 da tarde na Arena. Portanto, são 4 jogadores nesta fase de transição entre o DM e os treinamentos. O Lúcio Gonzalez, próprio Nicão, tem a presença do jogador David, enfim, são situações que o Atlético aguarda para saber se terá força máxima e total nesta partida contra os paulistas. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Deste, com todas as informações do Atlético Paranaense. O Atlético se despede contra a equipe do Palmeiras nesse domingo lá na Arena da Baixada. É um jogo, praticamente é um amistoso, com uma remota chance do Atlético conseguir um G9. Isso é, se abrir o G9, porque vai depender do Grêmio e vai depender do Flamengo. O Grêmio na Libertadores, o Flamengo na Sul-Americana. Então, se abrir um G9. Mas o Atlético, o problema dele, Nelson Santos, é que o Atlético, eu acho que vai ter que repensar muita coisa também, porque esse ano o Atlético também errou de monte, né? Muito, errou muito mesmo. Eles não fizeram um planejamento, eles fizeram uma promessa, que seria um ano em que o Atlético ganharia tudo. Quer dizer, aí começou falsamente com a Libertadores, né, a pré-classificação lá de Libertadores, começou se dando bem, e aí isso é tal coisa, né? Muitas das vezes você tem uma conquista que engana. Mascara, né? Mascara completamente as suas falhas, os seus defeitos. E o Atlético demonstrou isso. Aí depois emprestou alguns jogadores que todo mundo hoje diz, puxa vida, o João Pedro, puxa vida, o Edgar Júnior, puxa, o fulano. Gente, não vai resolver o problema do Atlético, pode voltar. Não vão querer botar a responsabilidade, o Marcos Guilherme, em cima desses jogadores para salvar o Atlético, não. A coisa tem que ser bem diferente. O planejamento tem que ser bem diferente. A troca de treinador,
Olha, ontem eu vi um camarada entrando em campo, na hora que o Palmeiras estava entrando em campo, que pelo relacionamento dele, eu acho que é um cara que fez falta ao Atlético durante o tempo, porque quando ele esteve aqui, o Atlético foi bem. O Antônio Lopes. Pelo relacionamento dele que ele tem na CBF, com os outros clubes, a facilidade que ele tem de trazer até, de indicar, não é trazer, indicar alguém que dentro daquilo que o clube tem as suas possibilidades, poderia resolver o problema. Agora, o Antônio Lopes tinha um problema, né? Sério também. Todo mundo tem sempre alguma coisinha. O negócio dele era o filho dele. Bobear se ele queria botar o filho dele como treinador. Agora, são coisas que você pode contemporizar. Agora, o Atlético precisa, para o ano de 2018, repensar muito num planejamento sólido, não ilusório. Agora, você falou do técnico ali e a questão do Fabiano Soares. Quando o Fabiano Soares veio de Portugal, com toda uma carga de conhecimento, e ali se esperava muito mais dele. Tanto é que no começo, até ele começou meio que a ajeitar o time, o Atlético esboçou uma reação, só que na sequência, você está terminando o campeonato brasileiro, diversas partidas comandadas pelo Fabiano Soares, e a gente não percebe evolução nenhuma. Eu acho que o Fabiano Soares, não é querer derrubar técnico aqui, mas eu acho que o Fabiano Soares se despede nesse domingo, né? Ah, com certeza, né, Silas? E mesmo porque o Fabiano Soares ele ficou muito tempo em Portugal, né? Ele ficou muitos anos em Portugal e dirigindo times, clubes médios, né? De médio para baixo, do Estoril, né? Então não era time de tradição, e mesmo porque o futebol brasileiro é bem dinâmico, né? Então ele teve bastante dificuldade, principalmente com alguns jogadores, né? É o caso de alguns jogadores que ele não conseguiu encaixar no sistema de jogo, no esquema de jogo que ele propunha para o time do Atlético. Infelizmente não deu certo. Todo jogo ele inventa, tira alguém, sacou Nicão, daí o Nicão é queridinho da torcida, o G2 é queridinho da torcida, esse não pode jogar. Então ele mesmo disse isso numa entrevista dele. Tá? Então, infelizmente, é um treinador que, como você disse, não é derrubar treinador, mas é um treinador que, infelizmente, pro perfil do Atlético, infelizmente, não dá. Tem até o próprio caso do planejamento. O planejamento do Atlético, infelizmente, para esse ano, foi tudo por terra. Saiu o Autuori, depois o Autuori foi embora. Eduardo Batista. Daí depois, uma semana depois, o Autuori retornou e está até hoje, e vai embora de novo ao acabar o campeonato. Então, é falta de convicção, principalmente, da diretoria do Atlético. E colocando mais uma pimentinha até nesse tempero todo aí, uma das declarações também do Fabiano Soares, em um dos jogos que o Atlético acabou perdendo o pênalti, acho que foi o pênalti batido pelo Nicão, aí o Fabiano Soares, na coletiva, ele falou, não, é que eu não treino pênalti, que isso aí para mim não é treinamento. E ele falou na última entrevista também. Ele falou agora na última entrevista, ele falou que não treina pênalti. Se alguém quiser bater, se alguém quiser treinar, se alguém quiser bater, pode ir lá e bater. Ele falou isso, quer dizer, cara, não existe isso. Um treinador falar uma coisa dessa, um treinador, olha o nome do homem, a profissão do cara, treinador de futebol. Tem que treinar tudo, até o goleiro tem que saber bater pênalti. Agora, eu acho que eu sei o que é isso, viu, Vanderlei? É falta de torneio início, que disputava nos pênaltis. Aí pronto. Agora você imagina como antigamente eram disputadas as penalidades máximas, como eram cobradas. Era um jogador cobrando 5 pênaltis. Se lembra dessa época? Não, nessa época não. Mas eu me lembro. Eu me lembro. Na época do torneio início, era um cobrando 5 pênaltis. O Sidney aqui, o cinegrafista, falou que lembra, que acompanha muito isso aí. Rapaz, não é mole não. Época de 1960, o cara vai bater um pênalti. Olha, eu sempre... o maior cobrador de pênalti que eu vi até hoje, com paradinha, jogou no Atlético. Alain Bahia. Não vi um cara bater pênalti até hoje quando era permitida a paradinha, igual a Alain Bahia. O
O Renatinho do Paraná, esse Também. cara pega muito bem na Renatinho, bola. tem uma frieza para O Zico, bater que era um dos pênalti. maiores cobradores também, né? Perdeu, pode perder. Outro cobrador que cobra muito bem é o Moura Júnior. O Moura Júnior para cobrar cobra. pênalti, esse E cara. como cobra? Esse cara para cobrar pênalti é Não é uma grandeza. brincadeira. Tipo, parece que ele estava treinando o jogador do Atlético para bater pênalti. Ah, legal, mas já que você falou do Renatinho, o Renatinho ele está com a assinação indefinida no Paraná Clube, assim como diversos jogadores, e o Paraná está nessa fase agora que passou a festa, passou tudo, foi tudo lindo, maravilhoso, só que agora é a hora de enfrentar a realidade e se preparar para o ano de 2018. E o que o Paraná está fazendo, a Pamela Sterbach esteve acompanhando, e ela vai nos trazer as informações no seu boletim. Boa noite, chega mais, Pamela. Olá, muito boa noite a você que acompanha o placar Transamérica desta terça-feira. E o Paraná Clube já está na primeira divisão, já está de férias e teve o técnico mais jovem das séries A e B e que com certeza ficará marcado aí na boca e no coração da torcida, até porque era auxiliar técnico, ficou como auxiliar técnico, depois de tantos trocas, acabou sendo efetivado. E olha só o que ele falou aí. Primeiro, quero agradecer ao presidente e ao executivo Pastana, porque tem que ser muito macho para apostar num cara de 30 anos no meio de uma competição e num momento conturbado como foi. Foram 2 homens que apostaram em mim, era um momento muito mais fácil fazer um cara de nome e eles acreditaram em mim, no meu trabalho. Resumiu o Matheus Costa na última entrevista coletiva do ano. Ele ainda não sabe sobre o seu futuro no clube e ele nega qualquer conversa e diz que as negociações vão começar somente agora com o fim do campeonato. Confere o que ele falou. Durante essa semana houve muita conversa a respeito da minha renovação. Sempre a direção deixou claro que no término da Série B iríamos conversar. Óbvio que o desejo de permanecer existe, mas agora sim vamos conversar sobre a minha permanência ou renovação. Independente da minha permanência ou não, é um ano de consolidação do Paraná na Série A. Então ele meio que desconversou aí se ele fica ou sai, mas que com certeza vão conversar. Na última pré-eleição do ano, nada de discurso sobre o adversário. No vestiário do Couto Pereira, ele disse que foi o momento de relembrar tudo pelo que o grupo passou. Confere aí. Foi um grupo excepcional. São atletas que até agora é difícil falar, é difícil descrever. A gente se emociona. Não sei quando a gente vai se rever novamente. Cada um vai seguir o seu destino. É um grupo que nunca mais vai se reunir junto no vestiário. Além de técnico, Matheus Costa nunca escondeu a paixão pelo tricolor como torcedor. Ele herdou a paixão do seu pai, seu Niel, com quem assistiu a muitos jogos na curva norte da Vila Capanema. Na adolescência, chegou até a defender a camisa do clube do futsal por 6 anos. E agora, claro, com o nome gravado na história do clube, aguarda os próximos capítulos. Foi Matheus Costa, o técnico de apenas 30 anos, que foi o responsável, não só ele, mas um dos responsáveis pelo retorno do Paraná Clube à elite do futebol nacional. Pessoal, por hoje eu me despeço, fico por aqui, agora retorno com vocês aí no estúdio. Valeu, Pamela Sterbach, com as informações do Paraná. E tá aí, o Paraná agora enfrenta uma nova realidade. Talvez o pessoal esteja pensando, mas tem que segurar esses jogadores, tem que contratar agora para a Série A. Só que tem que se deixar claro o seguinte, que a verba da Série A, dos 23 milhões que o Paraná vai receber, ela só vai entrar lá por volta de abril do ano que vem. E o Paraná vai ter um campeonato paranaense, que o campeonato paranaense geralmente é deficitário. Então, quer dizer, mais do que nunca, continuar com pés nos chãos, né, Vanderlei? Continuar com pés no chão, Silas, e até a própria Pâmela falou, principalmente do treinador do Paraná, o Matheus Costa, né, um jovem treinador de apenas 30 anos, né, ele até agradeceu o próprio Leonardo Oliveira e o Rodrigo Pastana. O Rodrigo Pastana que é um cara também que, vamos falar a verdade, esse cara entende de futebol, né, o cara pegar um Guarani que estava na 4ª divisão, botar na 2ª divisão, pegar o Paraná Clube do jeito que estava, com jogadores desconhecidos, e botar na 1ª divisão, então, com certeza, esse gerente de futebol, ele está de parabéns pelo trabalho que ele fez no Paraná Clube. E o bom que renovou, né? Já renovou com o Paraná, então deve montar o elenco para 2018 e, como ele disse, a própria Série A ela é muito difícil, ela é bem mais difícil que a Série B, né? Precisa de jogadores
experiente, mas porém não medalhões, né? Então, o Pastana sabe fazer muito bem isso aí, trazer jogadores desconhecidos, mas como promessas de comprometidos. É isso aí, isso é que eu ia falar, porque ele demonstrou realmente que não é medalhão que ganha jogo, não é isso. Ele montou um elenco, tá? Um elenco com muito equilíbrio, com muita vontade de crescer. Isso aí o que acontece? O cara vai ser cobiçado por um monte de time. Vai embora. Ele não vai pegar um cara aqui que ganha 30, 40 e vai impedir que o cara vai ganhar 100, 100 e pouco no outro. Não pode fazer isso. Mas ele pode muito bem, ele pode resgatar alguns jogadores que ganham aqueles 30 e 40 com qualidade também, com vontade e acima de tudo, que o Paraná fez esse ano. Pagou em dia todo mundo. É o que você até comentou, o Paraná tinha o Alex Santana, né, que era do Internacional, e ele fez uma brilhante partida contra o próprio Internacional. O Internacional praticamente pediu ele de volta. Ele retornou, quem que o Pastana foi buscar? Ali no Atlético, ali ele foi buscar o João Pedro. João Pedro foi o cara que substituiu o Alex Santana no meio de campo, ali na meia cancha, e que deu certo no Paraná. Infelizmente, pro Paraná, o João Pedro retorna para o Atlético, bom para o Atlético. Eu só espero que o João Pedro seja titular, porque ele joga muito e ele merece pelo que ele mostrou no Paraná Clube. Mas é uma pena que o Paraná não possa contar com ele para o ano que vem, para a próxima temporada, né? Mas enfim, o Paraná vai ter muito trabalho agora nesses próximos dias, justamente na renovação e, se não for na renovação, na reposição dos jogadores que vão saindo. Mas eu quero falar para vocês agora do Consórcio Cevop. O Consórcio Cevop são mais de 50 anos de tradição, realizando sonhos de milhares de pessoas. Você que pensa em ter uma moto, automóvel, um imóvel ou constituir uma reserva financeira para sua aposentadoria ou para o seu futuro, entre em contato com o representante do Consórcio Servopa e ele vai estudar com você um plano adequado à sua necessidade. Agora, quando se faz investimento se faz com quem lhe passa segurança, credibilidade e confiança. E o Consórcio Servopa lhe passa tudo isso pelos seus mais de 50 anos de tradição. Pensou em consórcio Servopa. A vida pede, o consórcio Servopa está aí para ajudar a realizar todos os seus sonhos. A gente vai para um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. E estamos de volta, Placar Transamérica dessa terça-feira, trazendo tudo a respeito das nossas equipes e, naturalmente, da Série B, que já se encerrou, e da Série A, que vai se encerrar nesse próximo final de semana. E ontem nós tivemos a conclusão da 37ª rodada, com o jogo faltante, que era o Palmeiras e Botafogo. E o Palmeiras acabou vencendo 2-0. Vamos até acompanhar os gols de Palmeiras 2, Botafogo 0. O Palmeiras venceu o Botafogo. Borja tocou de leve e a bola ficou para Dudu, só concluir para o fundo das redes. Keno recebeu de Felipe Melo pela direita, matou no peito, pedalou para cima da marcação e colocou na gaveta de Catito. Final Palmeiras 2, Botafogo 0. Golaço do Keno, hein? Que golaço, né? Que beleza. Pintura de gol. Tinha que sair todo mundo do estádio, pagar o ingresso e entrar de volta. Agora, esse Keno que jogou bola esse ano no Palmeiras é absurdo, né? Jogou muito, né? Ele encaixou muito bem no time do Palmeiras, né? Fez um ótimo campeonato. E o Palmeiras ontem também se despediu do Zé Roberto, né? O Zé Roberto. Até daqui a pouquinho a gente vai falar disso aí. Até antes de falar do Zé Roberto, vamos até acompanhar depois desse jogo como é que ficou a classificação da Série A, até para a gente sentir como é que ficou a situação ali, principalmente no G7. Então vamos à classificação da Série A. Classificação da Série A. Travou um pouquinho, então vamos, daqui a pouquinho já vem a classificação da Série A. Após a vitória de ontem do Palmeiras em cima do Botafogo, a 37ª rodada se encerrou assim. O Corinthians, campeão brasileiro com antecedência, com 72 pontos. Agora, na vice-liderança, tem o Palmeiras com 63, que derrubou o Grêmio lá para terceiro colocado com 62 pontos. E atrás do Grêmio continua o Santos,
também com 62 pontos. O Cruzeiro fecha o G5 do campeonato com 56 pontos. Em sexto, o Flamengo com 53 e o Vasco tem a mesma pontuação, segue em sétimo. O oitavo é o Botafogo com 52 pontos e em nono é a Chapecoense com 51. Dependendo de resultados de Flamengo e Grêmio, a Chapecoense está em nono lugar, é o primeiro que abre a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2018. O Atlético Mineiro está em décimo com 51 pontos. Com 49, agora o Bahia em 11º, o São Paulo em 12º. Com 48, o Atlético Paranaense em 13º. Com 46, o Fluminense em 14º. Com 43, Vitória 15º e Coritiba 16º. Coritiba é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Abrindo a zona de rebaixamento, o Sport com 42 pontos e o Avaí também com 42 em 18º. O Sport e o Avaí têm chances de escapar do rebaixamento até a última rodada. Já Ponte Preta em 19º com 39 e Atlético Goianiense com 35 em 20º já foram rebaixados para a Série B de 2018. Da classificação, então deu para observar ali que a situação do Coritiba depende basicamente dele, né? É só ele que pode se salvar para não ficar dependendo de ninguém. E ali dentro da posição da Chapecoense, a Chapecoense, se ela vencer e os três times, Flamengo, Botafogo e Vasco empatarem, a Chapecoense arrisca terminar em sexto lugar e conseguindo uma vaga na Libertadores já dentro do G7. Depois desse jogo do Palmeiras e Botafogo, até o técnico Jair Ventura deu uma coletiva. Vamos acompanhar a coletiva do Jair Ventura. Estão ainda no mesmo clube, então não para você conseguir isso numa situação da competição e dentro de um calendário que tem no Brasil, não é coisa para se jogar no lixo. Mas o passado não me credencia em nada. O que me credencia é sempre o presente. Eu vou fazer o nosso melhor nesse próximo jogo para que a gente possa voltar a dar alegria para a nossa torcida. A gente vem entrando, mas a gente não vem conseguindo alcançar os nossos objetivos. Seria injusto eu falar que a gente não entrou como final de campeonato como hoje também. Mas nem sempre a final de campeonato você vence. Você faz o seu melhor, mas nem sempre consegue o resultado. Mas é a última, é a que nos resta. E a gente vai entrar como entramos em todas, mas ter que fazer alguma coisa diferente para conseguir essa classificação. É isso que a gente tem que levar para essa partida decisiva. Tá aí o técnico Jair Ventura e, por outro lado, também o técnico Alberto Valentim também deu uma coletiva depois da vitória sobre o Botafogo. Vamos acompanhar a coletiva do Alberto Valentim. O discurso que foi feito antes por parte dos jogadores, para vocês, imprensa, e dentro do clube, se transformou na prática que a gente iria buscar o nosso segundo lugar já nessa rodada, e nós precisamos manter isso contra o Atlético Paranaense. Mas foi um discurso verdadeiro, depois conseguimos levar para o jogo. O jogo que sabíamos que era difícil, que um time com a qualidade do Botafogo, mas que o Palmeiras, mais uma vez, o Palmeiras foi dono do jogo. Mais uma vez. E conseguimos fazer um bom jogo com o Botafogo, com duas oportunidades só de gol. Uma num cabeceio para fora e o outro num rebote, um chute de fora da área, que foi num rebote de uma bola parada até. Tá todo mundo de parabéns, os jogadores todos de parabéns. O Zé, eu conheci o Zé em 98. É a mesma pessoa que vocês conhecem hoje, era o Zé em 98. Nós jogamos juntos no Flamengo. E é esse cara extraordinário. Sorte de quem conviveu com esse jogador. Sorte dos meninos que estão começando uma carreira, que passaram alguns dias ou meses, anos com esse cara, que é espetacular como profissional. É impressionante como ele não mudou nada. Eu estou te falando aí de muitos anos atrás, de 19 anos, né? 19 anos atrás, quando eu o conheci, é a mesma pessoa. Sereno, muito profissional, de uma qualidade extrema, jogador de Copa do Mundo, né? Tá aí o Alberto Valentim falando, inclusive, do jogador Zé Roberto, que ontem pendurou as chuteiras, 43 anos de idade, muita contribuição ao futebol brasileiro, mas vamos acompanhar a coletiva do Zé Roberto depois do jogo. Para mim, nessa manhã, está sendo uma manhã muito difícil, da qual ontem chegou o momento a qual eu sempre
procurei e tentei prolongar, mas eu sabia que um dia esse momento ia chegar. E chegou ontem, e hoje eu estou aqui para fazer o agradecimento aos clubes que eu defendi e ao Palmeiras, o clube que eu escolhi para encerrar minha carreira, e sem sombra de dúvida fiz a escolha certa. Agradecer a minha esposa, a Luciana, que nos momentos da minha ausência, durante esses 25 anos de carreira como profissional, ela foi a mãe e o pai dos meus filhos. Na minha última coletiva como atleta profissional, agradecer a todos vocês, sou muito grato e reconheço que se não fosse vocês, eu acho que vocês fizeram parte dessa história linda que se encerrou ontem. A partir de janeiro vai dividir um pouquinho da área administrativa comigo e com o Cícero, na função de assessor técnico, vai participar mais ativamente ali junto com jogadores, comissão, bem claramente, uma função bem já administrativa, mas junto ali do Cícero no dia a dia, comigo também, e vai dividir as alegrias, vai dividir as porradas, né? Faz parte. Mas eu tenho certeza que vai agregar um valor muito grande aqui pra gente. Tá aí, Zé Roberto, exemplo. Você vê o seguinte, 43 anos de idade, um exemplo de jogador, né? Por que a maioria dos jogadores também não é assim, né, Vanderlei? E interessante, né, Silas, que ele parou praticamente no auge da carreira. Não é aquele jogador que, ele tá cansado, não. O cara dividia e lutava e estava sempre presente na área ali. Então é um jogador assim que, se você não sabe a idade dele, você não fala que o cara tem 43 anos no pique que tem, né? Mas e um adendo a isso. Não o jogador em si, o profissional em si, o caráter. A maneira com que todos se referem ao Zé Roberto. Homem de caráter, de brilho. Você vê a despedida dele nessa entrevista, quando ele enalteceu a família, os companheiros e o clube que ele defendeu com muito amor e se despediu da maneira gigantesca como ele fez. Exato. Isso é muito bom. Jogador que dignifica a carreira, a profissão de jogador profissional, de atleta profissional. Campeonato Brasileiro, então, praticamente na reta final. Domingo se encerra a Série A e amanhã à noite nós vamos ter o encerramento da Libertadores da América, onde o Grêmio vai até a Argentina enfrentar o Lanús, vai com uma vantagem de 1-0 e vamos ver o que o Renato Gaúcho espera do Grêmio, espera desse jogo. Vamos até acompanhar a coletiva do Renato Gaúcho. A expectativa é muito grande, né? Até porque é um sonho de nós todos aqui do Rio Grande do Sul, nossa torcida toda do Brasil todo, para que a gente conquiste o tricampeonato da América, né? Um título inédito. Então a gente vai atrás deles, estamos trabalhando desde o início do ano para que isso aconteça. E agora que nós estamos nessa final aí, temos mais 90 minutos pela frente, a gente vai fazer o possível e impossível para ganharmos esse título. Quanto ao Grêmio ser o único representante, é uma alegria muito grande, né? Afinal de contas, nós temos grandes clubes do futebol brasileiro, que sem dúvida alguma poderiam estar também no lugar do Grêmio, mas é o Grêmio que está. Então nós estamos de todas as formas representando da melhor maneira possível o futebol brasileiro. E uma torcida a mais também, né? Porque esses grandes clubes com essas grandes torcidas que estão aí brigando pelo G7 e o G9, sem dúvida alguma estão torcendo bastante para o Grêmio conquistar a Libertadores, porque o Grêmio já está entre os 4 da próxima temporada na Libertadores e abriria mais uma vaga. Então, além da nossa grande torcida, pode ter certeza que outras grandes torcidas estão torcendo para o Grêmio. E é lógico que quanto mais grandes clubes do futebol brasileiro estiverem disputando Libertadores, melhor para todo mundo. Tá aí, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, pode ter certeza que tem muita gente torcendo pelo Grêmio, até por causa do G7, G8, G9, né? Então tá muita gente torcendo pelo Grêmio, pode ter a certeza. Mas amanhã no Placar Transamérica a gente traz mais informações a respeito dessa decisão. Porque agora eu quero falar para vocês da LM Telecom. A LM Telecom é uma empresa especializada em radiocomunicação. A mais completa linha de radiocomunicadores das melhores marcas você encontra na LM Telecom. Radiocomunicadores para festas, eventos, empresas, segurança, colégio, enfim, qualquer que seja a necessidade de radiocomunicação, a LM Telecom tem a solução.
venda, locação, manutenção com uma equipe altamente especializada, tudo isso você encontra na LM Telecom. Entre em contato lá no 3024 1200, 3024 1200. LM Telecom, especializada em radiocomunicação. A gente vai para mais um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. E estamos de volta, Placar Transamérica dessa terça-feira, e vamos aqui dando um giro final nas informações, começando pela equipe do Atlético. Quem tem as últimas informações do Atlético é o Eduardo Deste. Chega mais do... Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do elenco principal do Furacão, que retoma as suas atividades amanhã, pela manhã, no CAT do Caju, o CT Alfredo Gotardi, tendo 4 trabalhos até a partida contra o Palmeiras, a última dentro do Campeonato Brasileiro. Em relação às categorias de formação do Furacão, Sub-15 joga amanhã o clássico contra o Paraná. É o primeiro da semifinal do estadual, jogo este que vai acontecer na Vila Capanema às 3h30 da tarde. Comandados do técnico Evandro Fornari, buscando, quem sabe aí, um resultado positivo que possa encaminhar a classificação rubro-negra dentro da próxima fase do Campeonato Paranaense, o estadual da categoria. O Atlético busca uma vaga na grande decisão da competição. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações, Eduardo Deste. Tá aí o Atlético, então, parada difícil contra o Palmeiras, praticamente final de campeonato. Curitiba uma parada mais indigesta contra a Chapecoense. Falando em Chapecoense, hoje, dia 28 de novembro, praticamente completa-se um ano da tragédia da equipe da Chapecoense. Exatamente um ano atrás, a Chapecoense seguia a viagem lá para a Colômbia, onde ia disputar a primeira partida das finais da Sul-Americana. E no voo, chegando praticamente na Colômbia, o avião da Lamia acabou batendo contra umas montanhas por falta de combustível, o que causou a morte de praticamente toda a delegação da equipe da Chapecoense, além de alguns convidados, pessoal da imprensa que também estava dentro desse voo, e sobraram apenas alguns sobreviventes, o goleiro Jackson Folma, o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel, o jornalista Rafael Renzel e mais 2 da tripulação. E o Brasil, naquela madrugada do dia 28 para o dia 29, acordou chocado com as informações que davam conta da queda do avião, e à medida que o resgate ia acontecendo, ia se percebendo que praticamente poucos haviam sobrevivido a essa grande tragédia. E essa tragédia comoveu não só o Brasil, comoveu o mundo todo, causando uma grande dor, até porque a Chapecoense é uma equipe que ela criou uma simpatia muito grande para todos aqueles que acompanharam o trabalho de uma equipe do interior de Santa Catarina, uma equipe pequena, que sai da Série D, vai para a Série C, vai para a Série B, vai para a Série A, e daqui a pouco já está disputando torneios internacionais representando o Brasil. Então, o Brasil ficou chocado, e agora nós estamos completando um ano dessa tragédia. Nessa tragédia, inclusive, tivemos uma perda significativa aqui para o Paraná, que é do técnico Caio Júnior. Caio Júnior, que também fez carreira como jogador de futebol, fez também uma carreira como técnico de futebol, inclusive aqui pelo Paraná Clube, e nesse ano estava como técnico da equipe da Chapecoense, e o Caio Júnior foi uma dessas vítimas aí, né? Então, um ano aí para a gente, completa-se um ano, e a gente externa aqui, continua, né, sentindo essa dor, porque nunca vai ser esquecido tudo isso aqui que nós passamos, que o futebol brasileiro, o futebol mundial passou com a perda da equipe da Chapecoense. Só que a equipe da Chapecoense também teve todo esse ano de recuperação, só que mesmo assim ainda continua com algum problema lá, com as viúvas, com as famílias das pessoas que faziam parte dessa tragédia, que até hoje continuam brigando para recuperar, para ter os seus direitos. Até vamos acompanhar a matéria.
técnico Caio Júnior, né, que falávamos há pouco, que passou pelo Paraná Clube e encerrou a sua carreira, a sua passagem aqui na vida, encerrou junto com a delegação da Chapecoense. E cronista esportivo também, um exemplo também de pessoa, de caráter, de profissional, né, que deixa muita saudade. E falando das vítimas, né, as famílias ainda continuam buscando um reparo diante dessa tragédia, até vamos acompanhar a matéria. Fabiane Belli recebeu pelo correio a mala do marido Cezinha, fisiologista da Chapecoense, morto na queda do avião da Lamia há 1 ano. Ela lembra que enquanto o mundo abraçava a reconstrução do clube catarinense, ela recebia os destroços. Cansada do desamparo, fundou com Mara Paiva, viúva do ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Mário Sérgio, a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense. Durante esse ano, as emoções elas oscilam muito, porém, como eu me envolvi com essa causa que é global, que é buscar uma forma de assistir todas as famílias, isso vem preenchendo esse vazio diário, né? E assim, é uma luta, né? Uma luta diária, um esforço diário para que o dia aconteça. A associação denuncia uma inversão de valores e que as vítimas e famílias foram esquecidas enquanto o clube catarinense se apropriou da tragédia. Desde junho, elas reúnem os interesses de 62 afetados na luta por seus direitos. O que nós precisamos considerar, e o nosso trabalho começou por aí, né? Para mostrar para o clube e para a opinião pública que a tragédia não foi a tragédia da Chapecoense. A tragédia não foi a tragédia das emissoras que tinham os seus funcionários dentro daquela aeronave. A tragédia foi a tragédia das famílias. Por enquanto, Mara só recebeu o seguro de vida e, assim como o restante das famílias, rejeitou a proposta da seguradora da Lamia, que ofereceu $200 mil por vítima em troca de não receber mais reivindicações no futuro. Em 28 de novembro, o avião da boliviana Lamia partiu para a Colômbia, onde o time disputaria a final da Copa Sul-Americana. Sem combustível, caiu nas montanhas de Medellín, matando 71 das 77 pessoas a bordo. Sem negligência no acidente, segundo a Justiça brasileira, o clube criou recentemente um grupo de trabalho para melhorar o diálogo com as famílias. Tá, então, a matéria a respeito da Chapecoense. Quero agradecer imensamente a presença do Vanderlei. Vanderlei, é um prazer fazer o programa contigo de novo aí. Prazer é meu, Silas. Estamos sempre aí. Maravilha. Nelson, obrigado, uma boa noite. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser, né? E até a próxima. E para encerrar, então, só vamos encerrar de uma forma alegre, relembrando os bons momentos da equipe da Chapecoense e fechar com uma lembrança muito alegre, muito positiva de tudo o que esses atletas e comissão técnica e jogadores fizeram pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial. A gente vai encerrando por aqui. Agradeço o carinho da audiência de vocês. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos juntos aqui no Placar Transamérica. Um grande abraço e até lá.